Bem-vindos ao podcast da Experiência, um espaço para conversas sem pressa, com pessoas que continuam sonhando, construindo e escrevendo suas inspiradoras histórias de vida. Então estamos no lugar certo, porque neste podcast a experiência é o que interessa, é o currículo de cada pessoa. Temos hoje a satisfação de receber Marcos de Araújo, uma pessoa com muitas histórias interessantes, algumas engraçadas, vocês vão ficar encantados com essa conversa. Nós, como estamos fazendo nas últimas ocasiões, vamos fazer em duas partes esta conversa. Essa agora que se inicia agora é a parte 1. Marcos, seja muito bem-vindo e obrigado por nos atender para esta conversa. Olá, Juan. É uma satisfação muito grande revê-lo, meu amigo, companheiro de sala de aula, de formação, né? Fizemos doutorado junto ali em Buenos Aires. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e participar desse evento tão maravilhoso. Bom, Marcos tem 65 anos, tem muitas atividades, escritor, professor, advogado, militar da reserva. Então, imaginem a quantidade de histórias. Nasceu no Rio de Janeiro. Então, começando com o nascimento. Marcos, conta um pouco para a gente onde você nasceu, quantos irmãos eram, como foi o tempo de escola, faculdade, quando você ingressou nas forças militares, por onde você começou a trabalhar. Conta para a gente para te conhecer, para contextualizar quem é Marcos de Araújo. Nesses 65 anos, eu costumo dizer que a gente tem mais história para contar do que vida para viver, né? Eu não acredito que a gente chegue a 130. Então, eu venho de uma família muito humilde, Juan. Nasci em Olinda, que é uma cidade no município de Nilópolis, Rio de Janeiro. Eh, Meu pai era um carteiro e papai também tinha um segundo emprego, que era o Banco Nacional de Minas Gerais, o banco que está a seu lado. Venha para o clube do guarda-chuva, era essa E tinha a agência lá. propaganda. A agência em Nilópolis tinha, mas ele não trabalhava na agência de Nilópolis, né? E depois com 16 anos, eu cheguei a trabalhar no Banco Nacional, né? A minha mãe era doméstica, né? Meu pai era um entusiasta pelo estudo, então nós somos 7 filhos, 5 meninas, 2 meninos e 1 de criação. Na realidade, somos 8, né? O Gutenberg se incorporou à nossa família. E a gente viveu no Cabral, né? Eu nasci no Cabral, que era um bairro de Olinda, ali no município de Nilópolis. E a vida é muito simples, né? Eu lembro da minha avó Almerinda, meu avô Araújo, e o meu pai, Moacir, e minha mãe Dicéia, que nos ensinava o seguinte, que a vida ela é muito difícil, mas a gente precisava ter honradez, né? Meu filho, eu sempre lembro do papai falando, meu filho, se você deu a sua palavra, cumpra. Se você não puder cumprir, avise. Se você pegou, devolva, né? E a palavra, ele sempre falava isso, né? A nossa imagem, o nome da família, ela é muito importante. Então, esse sobrenome Araújo vale mais do que qualquer coisa, do que contrato, do que tudo. Então, procure sempre honrar isso. E foi assim que a gente aprendeu a fazer, uma família bem numerosa nesse sentido, e papai fazia questão de que a gente estudasse. Meu pai, ele fez até o 2º grau. O sonho dele era ser advogado, né? Papai falava muito bem, ele tinha assim, conjugava os verbos muito bem. Papai estudou latim, ele fazia as desinências verbais lá, e falava pra gente essa coisa toda. E eu comecei, né, estudei ali em própria Olinda, comecei a estudar. Tinha, assim, aquele sonho de ser engenheiro, mas eu nem sabia o que o engenheiro fazia, mas como eu ouvia outras pessoas falar que engenheiro era aquilo, então, eu quero ser engenheiro, então. E foi uma infância bem simples, mas uma infância muito bem vivida. Brincava na rua, de pique, de bola de gude, de cravo, um ferrinho que você jogava o cravo para poder. Sim. Foi uma infância bem vivida nesse sentido. E a vida militar, ela começou, antes disso, né? Minha mãe, ela me colocou no curso, um cursinho para eu fazia. Mas, pelo visto, ambos preocupados com a educação dos filhos. Sempre, sempre, sempre. Que bacana. Sempre. Meu pai,
Eu não sei se você recorda, tinha a tal da enciclopédia Delta La Rousse. Sim, Meu claro. pai comprou a enciclopédia Tinha a Delta La Barça Rousse. Tinha a também. Barça, mas a gente não tinha a Barça, a gente tinha a Delta La Rousse. E os trabalhos de escola a gente fazia com a Delta La Rousse, né? É, aí eu estudava o primário, né? A gente fazia o primário no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro, Sim. tá? E era Guanabara e Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Quem nasceu no estado do Rio de Janeiro era Fluminense, quem nascia na Guanabara era Carioca. Eu nasci na Guanabara, nasci em Marechal Hermes, Certo. apesar de viver em Olinda, que era Fluminense, né? Sim. E eu fiz o meu primário ali. E o sonho da criançada, daqueles jovens, era estudar no Rio de Janeiro. Porque tinha um ensino diferenciado, aquela coisa Claro. toda. Claro. E tinha uma prova que a gente fazia, né? Então, a minha irmã, na época, que era mais velha que eu, na época, ela fez, ela não passou. E na minha época, que eu fui fazer, no ano seguinte, eu passei. Então, eu acabei empatando com ela, né? Sim. Ela foi estudar lá, porque era assim, se você passasse nessa prova, você adiantava um ano. Aí você alcançou. Eu alcancei. Certo. E meu avô, a gente vivia assim num terreno, Juan, com 70 metros, e tinha. A gente criava porco, galinha, 70 metros não, 700 pata. talvez. 70 metros 70 de profundidade, comprimento. de Sim. comprimento. Para você imaginar, era porco, galinha, galo, pato, cabrito, né? Tinha vários animais. E minha avó, ela saía de manhã cedo para poder catar os matos, aquela coisa toda para os animais, e me chamava, quer ir comigo? Eu sempre ia com minha avó. E meu avô falava o seguinte: olha, se você chegar a Mauricéia, que era minha irmã, você vai ganhar um porco. Eu falei, legal. Aí quando Virou um prêmio. virou um prêmio, até esquecido disso, né? E quando eu passei, eu falei para ele, vovô, eu passei e tal. Aí ele me deu um porco de presente, né? Validando a palavra. Validando a palavra, mostrando que. E aí criou o porco, a gente sai, tá, até que vendemos o porco e eu comprei. Rapaz, era assim uma coisa maravilhosa, que eu comprei o cavalo, Que sapato cavalo de aço. Que idade era isso? Eu tinha aí uns 9, 12, 13 12. anos. Para você, isso aí era uma conquista. Poxa vida, eu comprei pana, imagina só, calça verde, calça rosa, calça azul, com aquele boca de sino, com sapato cavalo de aço, eu me senti o máximo, Sim. né, naquela época. Então, foi essa infância. Então, eu ali estudei, aí estudei Ricardo de Albuquerque, que é uma cidade, né, são 3 estações além de Olinda, mas já era Guanabara. E depois fiz prova para a escola técnica. Foi aí que minha mãe começou a pagar um cursinho para mim, porque eu queria estudar na Escola Técnica Federal, Celso Sukovski. E tinha a Escola Técnica Estadual, Visconde de Mauá. Ela pagou um curso e eu fiz esse curso, sabe? E na época, no cursinho, tinha muito incentivo para a vida militar. Então o pessoal falava muito da vida militar. Eu não tinha militar na família. Não tinha experiência dessa. Até então, nunca tinham falado para você sobre a Nada. possibilidade. Né? Nada. Começou a ouvir ali. Eu ouvi no cursinho, quando eu estava me preparando para a escola técnica. Então a pessoa lá, não, que eu vou fazer EPICAR, que eu vou fazer para AMAN, que eu vou fazer para isso, para aquilo. Eu falei, caramba, que legal. Aí eu fui e fiz também, né? Fui fazer a prova, mas o que eu queria mesmo era a escola técnica. Passei para Visconde de Mauá, né? Terminei o segundo. Isso significava o quê? Passar para Visconde de Mauá? Era o segundo grau técnico, era a escola técnica. Correto. Era Escola Técnica Visconde de Mauá. Eu comecei a fazer técnico em mecânica. Aí reacendeu aqui, então eu vou ser engenheiro mecânico, né? Técnico em mecânica. Tô na área. E ao mesmo tempo, eu tinha 15 anos, eu fiz prova para o Banco Nacional. E com 16 anos, no dia 9 de novembro, foi o dia do aniversário do meu pai, inclusive, do falecido pai. 9 de novembro eu comecei a trabalhar, com 16 anos. Fiz 16 anos no dia 2 de novembro, no dia 9 de dezembro, eu comecei a trabalhar no Banco Nacional. Juan, foi uma fase assim, eu acordava às 4h30 da manhã, Nossa. entrava no Rio Comprido, que era distante, eu tinha que pegar
2 trens e um ônibus para chegar lá na Paulo de Frontin, no Rio Comprido, para trabalhar no banco. Às 8 horas. Não, como lá abria às 7 horas, porque lá era o Centro Eletrônico Valmap e a gente fazia os talões de cheques. A gente não atendia o público. público. Nós trabalhávamos, então tinha que chegava cedo, chegava às 7 horas. E saía às 4, né? Entrava no Visconde Mauá às 6. Que correria. 6h30, que era o horário que começava as aulas, né? Era uma correria, porque não dava tempo de ir em casa, porque eu andava de ônibus. E nem de comer, praticamente. Então, eu chegava um pouco mais cedo, fazia um lanche e ia para assistir a aula. Saía de lá, era por volta de 10h15 que terminava as aulas, ia para o ponto do ônibus, de Marechal Hermes, para pegar o ônibus para ir para Olinda. Então, eu chegava em casa às 11, qualquer coisa, e ia dormir por volta de meia-noite. Então, eu dormia 4h30. Então, já existiam situações que, assim, eu dormia em qualquer lugar. Em pé, sentado, eu dormia. Então, quando eu pegava o trem, o lugar que você segura o Ali, trem aqui, a gente chama de balançando. chupeta, né? Você Sim. segurava na chupeta, eu encostava a cabeça, dormia. Se sentasse, então, aí que era uma maravilha. Claro. Sentava, dormia. E mais de uma vez, eu passei do ponto onde deveria descer, Dormindo. dormindo, Claro. quando acordava. E quanto tempo levou esse tempo? Esse período? Esse período eu comecei a trabalhar com 16 anos e com 19 anos eu entrei para a vida militar. Né? Em qual Eu fui força? no Exército. Lá no Rio? Lá no Rio. Porque eu era E como assim, foi esse processo de... quando você faz 18 anos, né? No ano que você faz 18 anos, você tem que se alistar. Sim, Mas eu não serviço tinha militar. terminado ainda o 2º grau. E eu queria fazer a prova para oficial, né? Eu estudava com um sargento lá na Escola Técnica Visconde Mauá. Ele falou, rapaz, faz CPOR. Eu falei, nem imaginar o que era CPOR. O que É é o o CPOR Centro- para quem está nos assistindo? Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Correto. Né? Aí eu fiz. Fui lá, fiz o meu alistamento normal e na hora do alistamento você fala, eu quero fazer prova pro CPOR. Aí ele falou, então você tem que voltar ano que vem, porque você ainda não tem o 2º grau. Então eu fui refratário, isso chama-se refratário, porque eu comecei, em vez de começar no ano que faz 18, eu me alistei no ano que faz 18 e comecei com 19. E fui fazer CPOR. Eu não entendia nada, mas eu achava muito bacana. Entendeu? Eu achei legal demais, porque era assim, o primeiro contato que a gente teve com uma coisa muito organizada. E eu gosto de organização, então organizada, tinha um horário, você estudava, tinha horário para comer, tinha horário de educação física, tinha ordem unida. E você ficava lá nas instalações militares? Ficava lá na instalação militar. Era em São Cristóvão. Então você faz o período básico, é um ano, né? Você faz um período básico que você conhece todos os serviços e armas e depois você vai escolher para onde que você vai. Então tinha infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicações, material bélico, intendência, que são armas e quadros ali dessa situação. Sim. Eu fiz meu básico na infantaria e eu tinha assim, um preparo físico, eu sempre gostei muito de esporte, né? Então eu tinha um preparo físico. Infantaria, para quem não conhece da vida militar, se ocupa de quê? Dentro da estrutura, dos trabalhos militares? É o ponta de lança. Infantaria é o ponta de lança, é o que vai à frente. Correto. Né? Correto. Quando na guerra, a infantaria Correto. que vai travar os primeiros combates. Os primeiros lá na frente. Lá na frente, vai estar, né? Então, é um E você infante. gostava dessa... Eu gostava de tudo. Tudo era novidade, eu gostava de tudo, né? Mas como eu estava fazendo escola técnica, eu aprendi algumas coisas na parte de mecânica, eu estava fazendo técnico de mecânica, lembra? Então, Claro. eu me formei em técnico de mecânica. Claro. Eu estudei resistência de materiais, estudei motor, aquela coisa toda. Então, o que mais se aproximava era o material bélico. Quando eu fui dar uma olhada no que o material bélico estudava, eu falei, não, é a área que eu vou seguir, porque pelo menos eu tenho um conhecimento Claro. já no 2º grau. Sim, então, é uma base. É uma base. Eu escolhi material bélico, né? Os meus amigos todos... E eu fiz o básico na infantaria. Eu lembro que tinha um tenente, Wellington, o nome dele. E eu passava nas coisas rápidas, passava na pista de corda, né? Então,
fazia tudo, e ele, vambora, infante! E eu lá em cima, eu não vou ser infante não, tenente! Depois ele me chamou a atenção. Porque eu já estava na cabeça que eu queria ir para o material bélico. Claro. Então, entrei bem, acho que eu fui o quinto a escolher material bélico e o segundo a sair do material bélico. Né? Eu fui classificado em segundo lugar geral, eram 30 alunos de material bélico. E ali eu aprendi, eu passei um período, 1980, cara. 1980 eu saio, o final do ano, eu nem sabia o que eu ia ser, eu saí aspirante. Aspirante a oficial, e era aspirante oficial R2. Você tinha a chance de seguir a carreira temporária, você podia ficar 9 anos, e você ia servir como tenente, né? Certo. E aí você escolhia para onde que você queria fazer seu estágio. E eu sempre me dei muito bem com... Como eu era muito humilde, eram poucos negros que estavam ali na turma, Sim. e tinha um sargento, que era um sargento negro, que ele me adotou, né? Sim. Ele perguntava lá, e aí, aluno, como é que tá, tal. E quando a gente sai, quando a gente se forma, aspirante, você passa a ser superior ao sargento. E eu Correto. não sabia disso, né? Aí, no final, ele perguntou, aonde você tem peixe? Aí eu falei, que negócio aí, eu não tenho Peixe? aquário, não tenho... Não! Aonde que tem gente que pode te ajudar? Sim. Teus parentes, tenha lá. Não, eu não tenho ninguém. Sou eu e eu. Eu e Deus. Sim. Aí ele falou, rapaz, então você tem que ir pra Brigada Paraquedista. Aí eu falei, por quê? Porque lá não tem peixada. Lá é você Aptidão mesmo. física e É. disposição. Lá é pauleira. Pauleira. Eu falei, então eu vou pra lá. E quando eu falei pros meus amigos, vou pra Brigada Paraquedista, tu é louco, rapaz, não sei o que, vão acabar contigo lá. Eu falei, não, mas eu vou pra lá, é pra lá que eu vou. Aí eu fui me preparar, eu já tinha um bom preparo, mas aí eu fui me preparar, fui lá na Brigada O que Paraquedista. significa se preparar, Marcos? Preparar fisicamente. Treinamento. Treinamento. Então, passei a correr mais, passei a fazer barra, abdominais, aquela coisa toda. Eu era magrinho. Ali você já estava com uns 23. Terminei, estava com 21 anos. É. Né? Na realidade, em 1980, eu tava, ia fazer 20 anos. No final do ano, em novembro, eu faria 20 anos. Então, eu estava com 20 anos. Na Brigada Paraquedista, eu entrei em 81, eu já estava com 21 anos. Correto. Fazer 21 anos. Preparei, tinha um amigo, Carlos Gomes, né? Que era da turma do material bélico também, e a gente se preparou junto. Eu saía para correr, corria muito, eu sempre gostei muito dessa parte esportiva, né? Então, Sim. não foi mistério a parte física, apesar de ser Correto. muito puxado, principalmente cordas e corridas era o meu descanso. Quando eu falava assim, corda, eu falava, que ótimo. E o pessoal sofria muito nas cordas. Porque a pista de corda são vários exercícios que você faz com corda. Correto. Né? Então você sobe na corda utilizando só as mãos, você desce da corda, você corre e tem que pular, é um lago, e a corda está lá no meio, você segura a corda, vai lá para o outro lado e tem o momento certo, né? De se soltar. De se soltar, senão você cai no lago. Claro. E você continua correndo, aí você sobe, é uma coisa de corda, desce, coisa de corda, era a pista de corda. Passava na falsa baiana, que você tem que, né? Sim, equilibrar. Tem que se equilibrar. Então, eu achava aquilo divertido. E era meu descanso, que eu fazia, né? E corrida também era o meu descanso. Quando eu via os colegas morrendo de cansaço e tal. Isso quando você já estava lá na Brigada Paraquedista? Isso foi o teste pré. Certo. Para você ser paraquedista, você faz tudo isso. Você entra pela parte da manhã, né? Então, como antes teve um preparatório, eles fizeram um preparatório porque tinha um desligamento muito grande. Então, nós começamos 200 e pouco alunos, saímos 80 e pouco. Havia uma parte teórica e uma parte de exercício, ou era mais exercício? Mais exercício. Certo. A parte teórica é depois. É exercício puro. Certo. Tem a parte teórica que eles ensinam, por exemplo, sobre o avião, sobre técnicas de você sair, sobre o paraquedas, da dobragem do paraquedas, sobre os riscos, sobre a segurança, isso tudo você aprende. Mas qual é o objetivo ali? É te desligar. O objetivo é esse. Você veio para cá porque você quis, você é voluntário. Eu não quero você aqui, entendeu? Então, eu vou fazer tudo para você sair. Para você ir embora. Marcos, e começaram 200 e tantos? Começaram 220. Na tua turma? 220. E quanto tempo ficaram nessa... Então, são 5 semanas. Isso. São 5 semanas o treinamento. A área de estágio. Chama de área de estágio. E teve 2 semanas de treinamento. 2 semanas. Na parte do treinamento é
é light, aquela coisa toda. E o pessoal, olha, vocês vão ser exprimidos, vocês vão ser o quê? Pede logo para ir embora, não entra e tal. E depois, quando você entra, era todo dia. Por que você não pede para ir embora? Tá arriscado você perder ficar machucado, com joelho, costela, aí começa Isso testando mental. mental, psicológico, tudo, Claro. tudo. Gritaria. No primeiro dia, mano, no primeiro dia, eu cheguei cedo, eu tenho esse negócio de horário, né? Cheguei cedo e o Carlos Gomes estava se arrumando. Ah, peraí que eu tô me arrumando. Então, vamos descer junto, que a gente tinha que descer, a gente chama de colina do Capistrano, que a gente descia para a área de estágio. Falei, vamos embora. Só que a área de estágio, eles já tinham avisado que ia começar 20 minutos antes. Porque tinha a apresentação, tem aquela coisa toda. E nós ficamos na cabeça o horário antigo do treinamento. Primeiro dia, Chegaram atrasados. chegamos atrasados. Entra eu, Carlos Gomes, cadê o pessoal? Já tá todo mundo lá, 220 alunos lá. E a gente entra atrasado. Ih, olha lá, louco! Chegando atrás, isso aqui não é bagunça não, rapaz, não sei o que e tal. E todo mundo já em cima, gritando e tal. Das cangurus, das flexões, você tá pensando que isso aqui é bagunça? Ele veio pra acabar com a nossa área de estágio. Ah, eu ouvi ele falar que eles são revolucionários, que não sei o que. Meu 1980, imagina só. Aí nós fomos pros Anal dos Infelizes. Vocês vão aí pro Anal dos Infelizes. O que era isso, Marcão? Era o local que ficava só pagando um castigo. É, Então, fazia o exercício, aí 5 minutos de descanso. Vocês não têm descanso, vocês estão na de infeliz. Flexão, abdominal, Mas- tá. 15 minutos depois, entra um amigo, Lorami, atrasado. 15 minutos atrasado. Ai, meu Deus, olha o outro lá atrasado. Aí, atenção ficou mais pro Lorami, né, que era o nome dele, e deixaram a gente um pouco mais em paz. um pouco mais em paz. Mas eu pensei, falei, Carlos Gomes, meu Deus do céu, cheguei cedo, o cara acabou com a minha cara de primeiro dia, Claro. a gente se preparou tanto. Estamos marcados agora, né? Aquele dia foi o pior, foi o dia. Sim. Aí, sabe de uma coisa? Pede para ir embora. Você vai sofrer aqui o tempo todo, são 5 semanas, vocês não vão aguentar. Aí é melhor você pedir para ir embora do que você sair com o joelho arrebentado, coluna arrebentada. Eu conheço um colega que ficou cadeirante quando Aí- saiu daqui. Aí as Rapaz, histórias mais não, horríveis. são horríveis. No dia seguinte, porque sempre tem, 220, sempre tem alguém fora da curva. E a gente já tinha tido orientação. Olha, você tem que ficar na moita. Não aparece muito positivamente, não aparece muito negativamente. Correto. Então, no segundo dia, já começou a aparecer gente negativo, esqueceram da gente. Falei, graças a Deus. Tô lá no meio. Aí, pronto, eu sumi na multidão. Correto. E na minha cabeça, assim, eu só saio daqui morto. Eu falei, eu vou fazer a distância, só saio de lá, mano, não vou sair. Não, para pedir para ir embora, não vou pedir. E passamos a área de estágio todos, os 45 dias, aquela coisa... Quantos terminaram, Marcos? Eu não Uns tenho... 200 e De tanto. 200 e pouco, Ficaram acho que uns foi 80. 80 e pouco. 80 e pouco. De material bélico, porque nós tivemos terminaram 5 ou 6. Acho que foram 6. Terminaram 6. O primeiro colocado do material bélico, que era o Andrade, estava fazendo a área de estágio com a gente, mas ele não conseguiu. Ele teve que sair. Começou a fazer abdominal. Ele... E quando percebe que você está gemendo, aí que eles vão em cima. Claro. Aí eu... Abdominal. Olha, a melhor coisa para você melhorar abdominal é fazer abdominal. Então, mais 10 abdominais. Nossa. E era assim, pede para ir ao médico porque você está sentindo dor. Se você pedir para ir ao médico, o outro dia você é o número 1 para sofrer. Claro. Aí ele pediu para ir ao médico. Aí ele foi ao médico, o médico falou, rapaz, você desiste desse negócio, vai acabar, isso aí é troço de louco, rapaz. O médico paraquedista. Mais um para influenciar. Isso é coisa de louco, rapaz. Da saúde, você imagina, tu tem a vida toda pela frente, rapaz. Larga disso. Larga disso. Mas aí passou dia seguinte, e eu falei, e aí, Andrade, como você tá? Cara, dói tudo, cara. Não sei se eu vou conseguir. Aí, cor em cima do Andrade, aí ele pediu pra ir embora. Eu falei, ai, não consigo mais. E aí é uma festa. Ah, Quando você é? pede uma festa. Mais um que pede pra ir embora, dá mate pra ele. Porque a gente tem a corridinha do mate, você fica com sede, aí você corre, e depois você toma um copo de mate, come uma mariola. Dá mariola pra ele, tá vendo aí? Tem que...
os bons exemplos têm que ser seguidos, e não sei o quê. Aí a pessoa abraça ele, parabéns, Andrade, não sei o quê e tal, vai embora. Tchau. Tchau. E essa parte psicológica faz parte, né, do teu trabalho, aquela coisa. Então, Você passa pelo curso por essas 5 semanas. passa pelas 5 termina, semanas, aí e a vem a próxima fase do etapa? salto. São 5 saltos. Eu sei que tem uma história muito interessante no seu Vai salto. chegar lá. São 5 saltos. E Gente, se prepara aí, porque tem uma história de um salto do Marcos que vale a pena conferir. você só é paraquedista após o 5º salto, né? Então, a gente fez a área de estágio, nós éramos aspirantes oficiais, Correto. né? Que é diferente do pessoal que era Só o depois do soldado, 5º salto que Só ganha as depois asinhas. que botam cai o brevet. O brevet. Brevet de paraquedista. Tem a preparação, que era para os soldados, que era para as praças, que eles vão para Mendanha, vão para... É outro esquema, Certo. né? Esse nosso são esses 5, você aprende muita técnica, mas também é muito esforço físico. Primeiro dia, salto, avião, C-120, Hércules. Nós não utilizamos mais, né? Agora a Sim. gente está com o KC-47. Mas era um Hércules, é um avião chamado de Tubarão, um avião grande. Sim. Né? O pessoal entrava, papapá. E o primeiro salto, e a sair ia ser pela rampa. Né? Então, A parte traseira do avião. traseira do avião. Normalmente a gente salta pela Lateral. lateral. Então, parte traseira do avião e tal. E quis o destino que eu fosse o primeiro homem a saltar. Então, era o primeiro homem à porta, o primeiro homem Sim. na rampa. Sim. E você não segura, não tem lugar para você segurar. É o mestre de salto que está segurando por você aqui atrás, né? O coração a 1000. Passando tudo na cabeça da teoria, como que eu vou fazer, como que eu vou puxar, como que... Tanto Olhar o altímetro. Não tem altímetro, você não olha nada, você só olha lá embaixo, com os carros passando, aquela coisa toda. Que altura, mais ou menos? E de vez... Como é um salto combatente, nós fomos formados 3.000 pés. combatente aeroterrestre. Não, é menos, bem menos. É pro combate, não dá tempo de você ficar esse tempo todo no ar. Em metros, né? que uns 500 então, metros de de altura? 600 a 800 metros, por aí. Correto. É essa a fase. Baixo. Então você tá vendo aquela coisa toda e de repente cai aqui no vácuo, aí sobe tudo. Aí não tem onde você segurar. Calma que eu tô te segurando, seu pé preto, seu imundo. Você vai saltar, tá vendo? Olha pra baixo, olha, você vai ser paraquedista. Você vai jogar esse pé preto fora, que a gente usa o coturno. Sim. Preto. Claro. E quando você se torna paraquedista, você troca o coturno preto pelo boot marrom. Então, um é chamado de coturno, outro é chamado de boot. Você vai jogar esse coturno fora? Vou, sim, senhor! Fala mais alto! Sim, senhor! Então vamos! Eu quero que você saia daqui, você dá um pulo, você vai empurrar esse avião, você vai sair lá na frente, você tá me entendendo? Sim, senhor! Vamos cantar, cantando aquela gritaria. Pilhando você. Pilhando. Vamos atenção. cantar a canção do paraquedista. Todo mundo cantando a canção do paraquedista, aquela uma canção bonita, né? Sim. Bem emocionante, né? Uhum. E de repente ele, você vai saltar! Olha, de repente, rapaz, eu fui ejetado do... Ele te dá um... Ele me deu, solto. você tem que sair, você tem todo A né? posição. A posição que você tem, você canta 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, velame, olha pra cima, pra ver se o paraquedas, o velame do paraquedas abriu, pra você, se não abriu, você tem que acionar o de segurança. o reserva, que chama reserva. Então, naquele momento, cara, plá! Aquele silêncio. Você estava no ar. Tá no ar. Aquele silêncio, a coisa mais linda do mundo. Aquela sensação, sabe, que eu nunca experimentei na vida. Você tá no ar. Te surpreendeu esse momento. A 700 metros, aquele silêncio. Você olhava. Aí eu via lá embaixo o Lourame, Carlos Gomes. Você conseguia olhar? A gente sai um, sai outro, sai outro, sai outro. Sai, Sim. né? Você tem uma distância, mas você olha assim. Percebe o 10 colega. metros, tem um colega, você vê. E aquela satisfação, e olhando. Desfrutando daquele... Desfrutando Só quem daquele quer dá momento. livre. Tô descendo, tô caindo. De repente tô vendo. Bisonho. Olha pra baixo, seu bisonho. Como que era? Olha pra baixo, seu bisonho. Bisonho. Um grito distante. Bem distante. Bem... Eu falei, cara, que coisa maravilhosa. Aquela coisa toda. Segura.
Eu sei que quando começasse a descer, eu teria que começar a Claro. trabalhar para você poder fazer a O aterragem, pouso, né? Tem uns pontos, 5 pontos que você faz para você não quebrar ossos e tal. correto. Mas eu tava ali embasbacado, achando aquela coisa, né? Lembrando Estão em êxtase no Tava ar em êxito, pensando na letra da música. da música, né? Que você está no ar, no condor, como você com um condor, um condor. Aí, quando eu olho para tá aquele grito, quando eu olho para baixo, eu tô na direção caindo em cima do Jeep, era um Jeep CJ3B, que era um Jeep do Acordo Brasil Estados Unidos. E o cara gritando desesperado que ele ia me arrebentar, que ia cair em cima do Jeep, cara. E como é que eu ia fazer o rolamento? Eu ia quebrar meus ossos todos, né? E o tentando ligar o Jeep lá, e o que tá do lado de fora gritando, porque dava pra você, puxa, quanto mais alto, você pode direcionar, quanto mais baixo, você perde a direção. E qual era a ideia? Puxar Agora, as na hora que cordas você do paraquedas pro lado, porque o paraquedas faz assim, ia te Claro. levar. Claro. Você faz pouco, já dá uma. E o CJ3B é um troço pequenininho, só que eu tava em cima dele. E eu não fiz nada, do jeito que eu vim, eu caí. Foi o tempo de ligar o carro, saí, eu pá, no chão. Ah, mas então o paraquedas abre automaticamente na hora que você sai do avião. Quando sai do. Sim. O Você não salto. estava em queda livre. Não, na queda livre não. Tá, Você não. A certo. queda livre que você faz é esse tempo. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, você tá em queda livre. Certo. Não, você não aciona nada. Ah, É semiautomático. Por quê? certo. O paraquedas tem uma linha, uma fita, a gente chama de fita. Sim. Essa fita é ligada ao paraquedas e é enganchada no avião. Correto. Você engancha o avião, Na bota hora o que você pino, começa a cair, há uma puxada. ela estica e vai ter exatamente onde tem a menor resistência é que vai romper, Certo. que é a ligação entre a fita e o paraquedas. Correto. Então ela estica, ela tira o paraquedas todinho, tá, rebenta. E aí abre o Aí o velame. paraquedas, o velame abre, né? Esse você não aciona. E aí você vinha feliz com essa queda e o sujeito do Jeep. Sonhando, achando aquilo tudo maravilhoso. Quando eu caí, rapaz, porque você ainda é pé preto. Então você ainda tá usando o coturno. Você uma vez usou uma expressão, disse que você caiu igual um saco de batata que Caí, joga no chão. era, porque você tem a técnica, você Claro. treina e tal. Mas eu fiquei tão desesperado em ver que o Jeep tava se aproximando de mim, a sensação que dá é que o Jeep tá subindo, né? Claro. Você tá caindo no Jeep. E machucou? Quebrou alguma coisa? Não, quebrei nada. Só fiquei tomando bronco o tempo todo. Você é um bizarro, não sei o quê. E eu recolhendo, porque você tem que recolher o paraquedas, voltar pra zona de reunião, Sim. né? Que ele chama de ZREL, zona de reunião, para você deixar o seu paraquedas, pegar um outro paraquedas e ir para outro salto. Porque Então os 5 são na sequência? sequência, 3 no primeiro dia Certo. e 2 no segundo dia. Aí o outro já foi no 610, já foi um outro avião. Ué. Rapaz, e eu contando isso, eu ria demais. Você ri depois, porque Claro. na hora Claro, é um desespero. claro. Porque na tua cabeça você é desligado. Porque Agora, que pontaria é essa de você direcionar tua chegada em cima do Jeep? do Jeep, né? Essa foi aí tem os 5 saltos, né? A gente terminou, aquela coisa toda e tal. Você agora é um paraquedista. E você, na área de estágio, você com o pé preto, você com o coturno, você nunca anda. Se você andar, você tá errado. Você tá sempre correndo. Então aqui não entrou, já tava na massa do sangue, a gente chama, Claro. já tava na massa do sangue. Claro. Você correr. Então, tudo que você faz, você corre. No 5º salto, eu já peguei e saí. Tá correndo por quê? Não, eu tenho que ir nada. Sabe o que você é agora? Normalmente o pessoal não fala com a gente assim. Vem cá, rapaz. Aperta a mão. Me abraçou, você nem fica todo. Agora passa a participar. Você agora é paraquedista. Aí te dá toda aquela coisa, mas é Claro. emocionante, né? Você, Claro. imagina você com 21 anos, 22 anos, participando daquela coisa. Não, e dizem que dentro das forças militares, quem é paraquedista é respeitado porque sabem do esforço e da exigência que é Existe participar. essa mística, né? Que a gente chama Sim. de mística, né? Eu tenho 2 cursos dentro do Exército, que são 2 cursos muito respeitados, que é esse, o paraquedista,
e a escola de equitação, chamada de Espora Dourada. Eu sou de cavalaria e eu fiz a escola de equitação em 1995. Então, Bom, são mas esses aí 2 estamos cursos. falando isso tudo no Exército. Quanto É, tempo, então, entre desde o deixa começo? eu explicar melhor. Como que foi? Esse na Brigada Paraquedista, eu estava como temporário, Brigada Paraquedista. Fiquei lá em 1981. Em 1985 eu saio. Eu poderia ficar até 1989, né? Mas em 85 eu saí e fui para iniciativa privada. Conheci uma empresa chamada de Brasijoias, uma empresa de venda direta, que tinha treinamento, aquela coisa toda e tal. Então você começa, fui crescendo, 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 e fui promovido para dirigir, para gerenciar a empresa no Espírito Santo. Então eu me mudei para o Espírito Santo, abri a empresa lá e saí do Exército. Eu teria que sair de qualquer maneira, mas eu sairia só em 89. Eu Sim. saí em 85. Falei: é uma oportunidade, eu vou, né? Eh, Lembra do plano cruzado? Sim, Foi exatamente nesse período, 85, 86, onde as empresas faliram de uma maneira e a minha empresa foi para a mesma situação. Então eu fali. Em 86, eu, que poderia estar ganhando como tenente, estou desempregado, com 2 filhos, né. Volto do Espírito Santo para, Nilópolis e ter que arrumar agora um emprego, né, nessa situação. Então, sim. imagina só, você sente, assim, como se fosse um fracassado. Você decidiu, tomou a decisão, e a sua decisão não foi a melhor decisão, porque os seus amigos estão lá ganhando bem, porque a gente ganhava bem, né. Sim. 21 anos, dava, né, eu não sei quanto que hoje seria, mas seria em torno de uns 20 a 25 a 30 salário mínimo, coisa desse tipo, você ganhava muito bem, Muito bem. né. Então você podia comprar seu carro, eu estava pagando um apartamento, eu tinha moto, aquela coisa toda e tal, e de repente, fechou. Aí eu fui tomar conta de uma lanchonete, eu não era cristão, a minha família era cristã, mas eu não, e fui tomar conta de uma lanchonete numa igreja. Então aquela discriminação, né, como que uma pessoa não cristã vai tomar conta de servir os cristãos, aquela coisa toda e tal. Mas foi Deus estava preparando um caminho, né, hoje, olhando para trás, eu vejo que Deus estava me preparando na realidade. Fui vender quentinha, fui entregar quentinha, então você imagina. Passei um período novo como oficial do exército, então participando de reuniões, aquela coisa toda, o pessoal: "Poxa, cara novo, tá com a", ele não sabia que era temporário, né, Sim. tá com a carreira para vir, achava que eu ia chegar a general, vai ser um general negro, não sei o quê, mas tu não chega a general, o temporário, terminou o Claro, tempo, você vai embora. claro. Mas eles não sabiam, então achava aquela coisa toda. E meu pai todo orgulhoso me apresentava: "Tá aqui, ó, meu filho, é tenente do exército, poxa, que legal", tal. Então aquilo tudo vai né, Sim, massageando o seu ego, você vai sim. se sentindo: "Eu sou o cara, eu sou", né. Aí depois pesa muito na hora de vender quentinha, depois de ter Depois você estado vai vender quentinha, cara. Aí você fica com vergonha. Se alguém que me viu lá e ver como aqui. me vê aqui e tal, eu tinha que sair para entregar quentinha, porque como era na igreja, as pessoas não iam, só tinha culto quartas e domingos. Então não dava para vender, não. Então nós começamos a produzir comida, eu tinha que sair para poder fazer a propaganda para vender as quentinhas. E realmente a gente vendia as quentinhas, né? O pessoal tem que almoçar, tem que fazer a propaganda. Então aquilo tudo que eu dava de treinamento lá na Brasijoias, Você frequentando os aproveitou. melhores hotéis, então a gente ia para Sheraton, para Hotel Nacional, para Hotel Internacional, ali no Rio de Janeiro, recebia treinamento e dava treinamento. Então eu passei a aplicar aquilo, Claro. né. E a coisa foi subindo, e eu falei: "Caramba, mas tá difícil", porque você não ganha dinheiro. E era uma inflação que estava 80%. Corroía o dinheiro de um dia para o De um outro. dia para o outro. Sim, E quem tinha dinheiro, tinha estoque e ganhava no estoque, porque comprava por um preço e vendia por um preço bem maior. Então, na rotatividade do estoque, ele ganhava. Mas eu não tinha estoque. Então eu comprava e por vendia, um preço, vendia, quando ia comprar, não tinha mais
era comprar. o preço maior, então comprava menos. Sim. Então, cada vez Ia reduzindo. ia reduzindo. Marcos, fica quanto tempo nisso e como que você volta para o exército? Você voltou para o exército? Não voltei para o exército. Tá. Eu E fui para a polícia. Como que você foi para a polícia? Então, aí nesse período... Já a polícia do DF? Polícia do DF. Sim. Nesse período, eu comecei a falei, tava no primeiro casamento, né? Falei, olha, eu tenho que estudar, voltar a estudar, voltar para a faculdade, porque desse jeito não dá. Então, eu voltei para a faculdade, né? E a pessoa até me criticar, pô, cada vez de arrumar emprego vai voltar para a faculdade, não sei o quê. Mas eu estava procurando emprego, mas eu sabia que eu tinha que estudar, Claro. né? Uma qualificação melhor. Uma qualificação melhor. Eu mandava currículo para tudo quanto é lugar. Você imagina, eu contei até 50. Depois dos 50 eu não contei mais. Mandava currículo para tudo quanto era lugar. Saía, eu estudava à noite, saía todo dia de manhã para procurar emprego. Mas a venda já tinha me torturado, sabe? Eu falei, eu não quero no ramo de venda, não quero nada disso. Mas só aparecia coisa de venda. Pra você ter uma ideia, eu estava na Cinelândia uma vez, caminhando na Cinelândia e de repente, plaf! Sinto uma coisa quente aqui assim. Quando eu olhei, era um cocô de pombo, cara. Eu falei, cara, eu tô tão cansarado, tão, que até o pombo tá cagando em mim, cara. Eu tive que voltar pra casa fedendo no trem, aquela coisa toda. Um período difícil, muito difícil, difícil demais. E aí veio a conversão, né? Eu conheço a Jesus Cristo, veio a conversão, ele me converte. E nessa conversão, as coisas começaram a piorar. Foi aí que foi. Eu tô saindo, não tô conseguindo nada. Teve um dia que eu vendi uma bala, cara. Uma balinha Juquinha, essa balinha Juquinha. Uma balinha. Foi o caixa do dia. Falei, não dá mais. Eu falei, cheguei o pastor, falei, não dá. A situação aqui tá meio complicada. Eu não tenho condição de continuar aqui, eu vou fazer outra coisa. Nesse período, quem é que vai lá na igreja me procurar? Meu amigo, lá da Brigada Paraquedista, chama Guimarães, que já tinha ido embora, já tinha dado o tempo dele, ele saiu e estava gerenciando uma empresa de pano no Rio de Janeiro, chamado Multifabril. E estavam precisando de um gerente. Aí ele falou, eu tenho esse camarada. Mas só que ele não tinha meu endereço. Ele sabia, ouviu falar que eu estava muito bem. Ouvi falar que você estava muito bem, que você agora era comerciante, não sei o quê e tal. Foi lá na igreja. A igreja tinha 1.400 membros. Ele chega lá na igreja, no dia de culto, e fala com uma pessoa, se conhecia o Marcos. As pessoas não me conheciam com o nome, eu estava tomando conta lá, mas as pessoas não sabiam quem era o meu nome. Só que ele perguntou para minha irmã. Aí ela falou assim, é o Marcos de Nada por Araújo? acaso. Aí ela falou, o de Araújo, que meu nome de guerra é de Araújo, né? Araújo, de Araújo. Ah, o de Araújo, sim. Não, sou irmã dele e tal. Então eu vou lá conversar com ele. Que eu preciso dessa resposta hoje dele. Porque já tem outras pessoas lá que vai começar talvez amanhã. Então eu preciso saber se ele está disposto, que aí eu peço lá para segurar e tal. Eu tinha ido estudar, Juan. Eu tinha ido pegar o ônibus. Era bem longe, era no Recreio dos Bandeirantes, que a faculdade tinha mudado para lá. E tinha um ônibus do Recreio do Bandeirantes. Então eu pegava um ônibus até chegar lá, para pegar esse ônibus do Recreio do Bandeirantes. Eu cheguei atrasado, porque o ônibus demorou e tal. Quando eu cheguei lá, o ônibus já tinha ido. Vamos fazer um corte aqui, Marcos. Me interessa muito como que foi o final dessa história, porque a partir dali, pelo que eu vejo, tua vida começa a mudar. A partir desse encontro, desse Guimarães contigo, e aí a gente vai partir para a parte 2. Pois não. Para a parte 2. Muito interessante, porque essa construção, Marcos, depois é muito bacana que a gente analise o que você aprendeu dela. Isso. Ou seja, aquela fé, aquela coisa que muitas vezes a gente entende depois que passou, quando às vezes poderia ter tido uma esperança. A chegada dele tem um significado muito grande. Bacana. Mas a gente vem pro Vamos começar a parte 2 com esse ponto aí. Meus caros, estamos aqui encerrando essa primeira parte desta conversa com Marcos de Araújo, que vocês observam que é extremamente rica de experiências, de detalhes, de aprendizados. E na segunda parte nós vamos falar ainda de sonhos, projetos e tudo que esse homem anda fazendo, escrevendo livros, viajando o mundo, dirigindo pessoas, comandando pessoas, que já teve essa experiência.
e será uma segunda parte muito interessante. Neste podcast, como eu já disse, a experiência é o currículo. E pelo que vocês veem, aqui nunca faltam experiências e aprendizados. Até a próxima.